Em 2021, eu entrei num quarto na minha casa e vi minha mãe assistindo uma série na televisão lá. Eu lembro especificamente o que tava na tela. A abertura dessa tal série. Aquela música que tava na abertura me chamou a atenção. Eu lembro, era realmente bem da hora, tá ligado? Eu perguntei ela e ela disse que era Stranger Things. Eu já tinha ouvido falar dessa série antes, um amigo meu tinha me falado do quão boa ela era. E na época toda a internet tava gritando sobre isso. Mas por algum motivo, mesmo com tantos sinais e recomendações falando pra eu assistir essa porra, eu enrolava. Eu marcava um dia pra assistir, mas eu só esquecia ou perdia a vontade mesmo, sei lá. Então quando minha mãe me disse aquilo, eu falei tipo, ah, tá bom. E saí andando no quarto. Mas mesmo que eu tivesse saído, aquela abertura em música não tinha saído da minha cabeça. Isso ficou preso comigo. Eu pensei, todo mundo tá falando de Stranger Things, mas por quê? O que tem de tão especial? Então, em uma bela noite chuvosa, eu assisti o primeiro episódio. E, assim, gostei até. Mas tem um porém. Depois disso eu fiquei quase um ano inteiro sem ver o segundo episódio. Por quê? Eu não sei. Não me pergunte, eu só era extremamente preguiçoso. Só que aí chegou 2022. E sabe o que teve em 2022? A quarta temporada de Stranger Things. E o hype foi apocalíptico. Quando eu lembro, o lançamento dessa porra foi uma era. Foi um hype fudido. Meu feed não tinha nada mais além de teorias do Vecna e edits com Running Up That Hill de fundo. Não aguentando a pressão, eu finalmente disse: quer saber? Vamos terminar de ver essa série. Eu vou assistir tudo agora. Agora eu vou assistir de verdade. Aí eu terminei a série. Meus amigos, essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei em toda a minha vida. Não, você não é um monstro. Você me salvou, tá entendendo? Você me salvou. A questão é, nenhuma pessoa normal conseguiu fazer alguma coisa legal nesse mundo. Amigos não mentem. Eu não fugi dessa vez, né? Tá, como uma série sobre um garoto desaparecido, uma garota de cabelo raspado e um monstro de outra dimensão se tornou um fenômeno global e também de alguma forma mudou a minha vida. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre como Stranger Things mudou a televisão e depois disso eu vou falar de como me impediu de me tornar um potencial péssimo jogador de futebol. Tá, calma, vocês vão entender. Pra explicar tudo, a gente tem que voltar um pouco no tempo, antes de 2016. Os Duffer Brothers tinham essa ideia, essa carta de amor pros anos 80, uma homenagem aos clássicos do Steven Spielberg, que todos nós adoramos, Poltergeist, ET, Gremlins, Goonies. Eles fizeram um dossiê de 20 páginas sobre essa história que eles queriam contar, e foram prontamente dispensados por mais de 15 canais a cabo. Sério, antes da Netflix, todos os estúdios que viam a ideia dos Duffer Brothers simplesmente rejeitavam, porque, de acordo com eles, uma série protagonizada por crianças, que não era para crianças, nunca ia funcionar. Eles foram aconselhados a fazerem uma série pra Nickelodeon ou tirarem as crianças da história e focar só no Hopper, mas era uma péssima ideia pros Duffers. Tirar o coração da história e torná-la clichê focando no Hopper, porra, um policial com passado trágico que descobre experimentos do governo, ia fazer a série só ser mais uma entre milhares com essa mesma temática. Mas aí, graças aos deuses do mundo invertido, um homem chamado Sean Levy apareceu, leu o roteiro e disse: porra, isso tá bom pra caralho. Então ele e os Duffers apertaram as mãos, foram até a Netflix pra produzir. Na época, a nossa netinha tava penando pra conseguir novos espectadores, tava penando pra conseguir manter eles assistindo. Então, eles lançaram Stranger Things com as menores expectativas, assim, era um tiro no escuro, uma aposta desesperada. Mas olha só, hoje você tá assistindo um vídeo de Stranger Things, então eu não preciso falar que as expectativas da Netflix não foram correspondidas. Não só quebrou todos os recordes da plataforma até o momento, mas como também inventou o jeito moderno de maratonar as séries. Se hoje em dia sua série favorita lança toda uma temporada de uma vez, com todos os episódios de uma vez, foi Stranger Things que popularizou isso, que normalizou isso. Mas por que funcionou? Por que especificamente funcionou? No papel, não deveria ter funcionado. Era uma viagem nostálgica, uma mistura de várias coisas que já existiam, sabe? Que a gente já viu. Mas eles acertaram na coisa mais importante: escrever personagens simples, gostáveis e contar uma história simples, mas emocionante. E ao mesmo tempo que foi nostálgico, pareceu extremamente original. Stranger Things fez a cultura dos anos 80 popular de novo.
As músicas mais esquecidas da época agora estavam dominando o Spotify em primeiro lugar. A execução técnica da série foi impecável, cara. Aquela abertura por si só já é uma obra-prima de design gráfico. A trilha sonora é como se fosse uma personagem, de tão boa e viva que é. E os personagens, nossa, pra mim a magia da série tá nos personagens. A escalação foi perfeita, a atuação de todo mundo, desde as crianças até os adultos, todos mandaram muito bem, principalmente a Winona Ryder, a Joyce, que fez a gente acreditar no amor de uma mãe pelo seu filho. E os arcos de personagem também, pô, Steve Harrington, pronto, só esse nome, só falar essas duas palavras, Steve e Harrington, já diz tudo o que eu quero falar sobre esse assunto. E isso só prova uma das maiores qualidades dessa série. As nuances do personagem e a capacidade de redimir eles pro público. Eu poderia ficar falando aqui dos milhares de motivos que essa série foi um sucesso e não sei o que, blá 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 blá, mas eu quero falar um pouco sobre mim e Stranger Things. Pessoalmente, o impacto que ela teve em mim foi maior do que qualquer recorde que ela já quebrou. Existem muitos motivos pelo qual eu me conectei com essa série e é literalmente impossível falar tudo em um vídeo só. Principalmente um vídeo de poucos minutos. Se eu pudesse, eu faria um vídeo de 5 horas, mano. Só comentar a série inteira, falando de tudo que eu gosto. Pô, seria do caralho, mas eu não tenho tempo, né, mano? A gama de emoções que essa série me fez sentir foi inacreditável na época. Talvez seja a vibe dos anos 80, que eu adoro, as referências aos clássicos, os personagens, a trama, os mistérios. Tudo, sabe? Tudo junto fez essa série ser linda pra mim. Mas eu dou uma atenção especial aos personagens. Eles são... Como é que posso dizer? Eles são especiais, cara. Eu guardo cada um deles no meu coração. As histórias que eles protagonizam, as aventuras que passam, as dificuldades que superam juntos. Cara, é tão legal ver essas crianças vivendo uma aventura que poderia facilmente ser um sonho de ficção científica, mas não é, tá ligado? Não é, e é aí que tá, mano. Eu acho que eu me identifico muito mais com os personagens jovens, porque eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu conheci e me apaixonei por essa série. O Mike, o Will, o Lucas e Dustin me mostraram desde a primeira temporada que até os meninos mais nerds, mais estranhos, podem ter a coragem de mudar o rumo das coisas. Steve Harrington, ele é meu favorito de todos os tempos, tá no meu coração como o personagem favorito de todos. Ele me mostrou que se ele conseguiu se redimir, porque eu não conseguiria ser uma pessoa melhor. A 11 me mostrou que novas amizades podem ser construídas independentemente do seu passado. Sempre vai haver alguém que vai te entender e vai estar ao seu lado. E é por essas pessoas que você deve dar tudo de si pra proteger. Outra coisa especial sobre essa série pra mim é o fato de que a maioria dos personagens são desprezados ou marginalizados ou rejeitados pela sociedade simplesmente por serem quem são. A Robin, por exemplo, é lésbica numa época que o preconceito contra a homossexualidade era muito pior do que é hoje. A Joyce é uma mãe solteira, pobre, instável e completamente louca aos olhares dos outros. Já o Ed Manson é o maior exemplo, eu acho, assim. Ele foi literalmente criminalizado por toda Hawkins por um crime que ele nunca teve nada a ver. A cidade odiava ele, pensando que ele era um assassino, um satanista, mas eles nunca souberam que foi ele quem salvou Hawkins, quem se sacrificou por aquela cidade que tanto odiava ele. O cara visto como esquisito simplesmente por ser quem ele é, por não deixar a sociedade corromper seus valores, ele foi o herói da 4ª temporada. E o público adorou esse personagem, inclusive eu. Ele é meu segundo personagem favorito de toda a série. Eu acho que esses personagens transmitem uma mensagem universal com a qual literalmente todo mundo que assistir a série pode se identificar. Pelo menos uma vez na vida, mano. Me fala que tu nunca se sentiu como eles antes. Uma das cenas que eu soube que Stranger Things me impactaria de uma forma que nenhuma outra série havia feito foi na primeira aparição do Ed. Quando ele disse: a sociedade tem que culpar alguém. A gente é alvo fácil. Exato. Somos esquisitos porque gostamos de um jogo de fantasia. Mas se você curte banda, ou ciência, ou festinha, ou um jogo em que você joga bolas num cesto de roupa suja... Eu juro, eu acho que até aquele momento eu nunca tinha visto uma série ou filme, sei lá, um personagem criticando a pressão social com tanta precisão e dizendo tudo que eu odiava na época, mano. Eu era muito antissocial quando era criança, quer dizer, ainda sou, mas menos, tá? Menos. Eu era muito reservado, era muito quieto mesmo, assim. Eu tinha alguns amigos e tal, mas quando se tratava de socializar com as pessoas em geral, não, esquece, não era pra mim. Na aula de educação física, cara, eu não praticava nenhum esporte, a menos que o professor me obrigasse. A maioria dos meninos jogava o quê? Futebol, tá ligado? Era o jogo que era quase todo dia. Era futebol, mas eu preferia ficar na arquibancada lá, ouvindo música, mexendo no celular, lendo HQ, ou sei lá, simplesmente sair pra dar uma volta na escola sem fazer absolutamente nada. E eu me lembro de me sentir muito culpado por isso na época. Eu me sentia um merda, tá ligado? Todos os meninos praticavam esportes, menos eu.
Na época eu cheguei a me perguntar se tinha algo de errado comigo. Será que eu tava errado por não gostar de futebol, mano? Que literalmente todo mundo da escola, até os professores, eles paravam a aula pra falar de futebol com os meninos, mano. Mas eu nunca gostei de futebol, por isso eu me sentia muito triste, muito abalado. Eu cheguei a fazer algumas aulinhas de futebol pra ver se eu gostava ou quem sabe aprendia, mas eu não tava fazendo aquilo por mim mesmo, sabe? Era mais porque eu sentia que eu tinha que ser daquele jeito, do que como eu queria ser de verdade. Eu percebi que era ridículo isso quando eu vi aquela cena do Ed, falando sobre o basquete, de como quem joga RPGzinho é o criticado. Já o basquete, o futebol, né? Não, todo mundo vê com bons olhos. Se o moleque joga bola, ele é muito foda, né? É uma pessoa incrível. Depois disso, aquele personagem se tornou instantaneamente o meu favorito. E tudo que ele precisou fazer foi ser ele mesmo. Foi por isso que eu parei de fazer as aulas, porque eu percebi que tava me forçando a mudar pra me encaixar em algo que simplesmente não era pra mim. E tudo bem, cara, tudo bem se você sente que algo não é pra você. Tá tudo bem se você se sente mal fazendo o que todo mundo gosta. Você é diferente. Ser diferente é foda, como diria o Jonathan, mano. Ninguém normal conquistou algo significativo nesse mundo. Stranger Things ensina isso. O Ed me mostrou que você não precisa gostar de algo só porque os outros dizem pra você gostar. O que eu quero dizer é que os personagens daquela série tiveram uma enorme influência em quem eu sou hoje. Todos eles me ensinaram algo importante. E se eu não tivesse assistido Stranger Things, quem sabe eu não estaria hoje, mano. Sei lá, talvez eu tivesse me tornado um jogador de futebol horrível ainda por cima. Essa é a mensagem universal de Stranger Things. Você já se sentiu excluído, um esquisito, como se não pertencesse a nenhum lugar. Essa série, ela pega esses sentimentos e fala: sua tribo tá lá fora. Sua força é a sua estranheza, entre muitas aspas. Tá tudo bem gostar do que você gosta e não gostar do que você não gosta. E é por isso que eu amo Stranger Things. Se não fosse por essa série, eu definitivamente não seria quem eu sou hoje. Ela foi um dos maiores pilares da minha vida pra me moldar quem eu sou. A minha personalidade, me deixar ser eu mesmo, livremente, sem medo de ser julgado. Agora, a série em si é perfeita? Claro que não, porra. Eu diria que teve seus altos e baixos. Algumas pessoas falam que a segunda e a terceira temporada são ruins, ou que não são tão boas quanto a primeira. Eu concordo em partes, vai. Eu acho a segunda do caralho, tá? Só a trama lá da 8 que eu achei meio aleatório, lá da irmã da 11, né, da 8. Mas apesar de ser boa, não é melhor que a primeira, nem fudendo. A primeira eu choro até hoje, mano, quando eu vejo. Da terceira eu também gosto, eu acho super divertida de assistir, sinceramente. Mas não pelo plot, que eu acho mó nada a ver, mas sim pelos personagens, né, que estão incríveis como sempre. Aí tem a quarta temporada, né, que... Quarta temporada de Stranger Things. O que falar, né, meus amigos? O que falar? Absolute cinema. Simplesmente a melhor temporada dessa série. E quiçá uma das melhores temporadas da série de TV de todos os tempos da humanidade. Essa temporada pegou tudo de bom e levou pra outro nível, tá ligado? Outro nível. Parou de jogar safe e se arriscou, mano. E funcionou pra caralho, porque eu amo essa temporada. Eu choro, eu dou risada, eu pulo assim, mano. Eu pulo correndo, eu pego minha geladeira assim, jogo no chão, pulo em cima dela, quebra. Mano, o episódio 4, mano, querido Billy. Puta que pariu, você podia fazer um filme inteiro com aquele episódio que ia dar milhões e milhões de dólares, mano. Devia ter lançado aquele episódio no cinema, maluco. E é justamente isso que faz o final ser tão aterrorizante pra mim. E não é só porque é uma série de terror, mas sim porque é difícil pra caralho superar a última temporada, né? Mas eu tenho esperança, meus amigos. Os Duffer Brothers já disseram em entrevista que eles já têm o final pronto há 7 anos. E eu duvidava disso até eu reassistir e ver literalmente o Vecna, ou pelo menos a essência dele, no primeiro episódio. Ai, mas não é o Vecna, é o Demogorgon. Cala a boca, mano. Deixa eu ver essa teoria, cara. O Demogorgon não tem esse braço direito enorme, a forma do corpo é diferente. E nessa cena aqui, tem somzinho de bala de relógio no fundo, mano. Por que tu acha? Hein? É coincidência? Eu acho que não. Então, senhoras e senhores, no dia 26 de novembro, às 10 horas da noite, eu estarei lá, assistindo o volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things, com as expectativas lá em cima e foda-se. Mano, eu só espero que seja lindo. Eu espero que eu chore rios de lágrimas, cachoeiras, mares de lágrimas, cara. Eu espero que entregue uma conclusão digna dessa jornada que significou tanto pra muita gente. E por favor, eu só peço uma coisa pra vocês, Duffer Brothers, eu imploro. Faça o Jonathan Byers ficar legal de novo. E não matem o Steve, a Marcus ou a Robin. Eu imploro. Eu dou tudo pra vocês, só não matem esses personagens. Então, no fim, Stranger Things mudou a televisão nos lembrando do poder de histórias simples, com foco mais nos personagens do que na trama.
da nostalgia com propósito e da arte cinematográfica, mesmo que seja só uma série de TV. Mas mais do que isso, eu acho que mudou muitas vidas. Foi um amigo na escuridão. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu via essa série e ficava mais feliz, sabe? Ficava mais bem comigo mesmo, assim. Era reconfortante, né? A série foi uma lição e uma baita aventura que pareceu ter sido feita sob medida pra mim. É um lembrete de que os excêntricos, os nerds excluídos são os que salvam o mundo no final. E eu, por exemplo, jamais vou me esquecer disso.